Olá pessoal, a aula de hoje é sobre a Primeira Guerra Mundial, a parte 2. Nós vamos dar continuidade à aula passada. Então na aula passada a gente estudou as causas da Primeira Guerra Mundial, algumas guerras que tiveram pontuais que acabaram chegando na Primeira Guerra Mundial e principalmente a questão dos Balcãs, que foi ali, naquela confusão toda dos Balcãs, que acabou estourando o estopim da Primeira Guerra Mundial. Então nessa aula a gente vai dar continuidade à guerra, que na aula passada eu terminei com a entrada dos Estados Unidos, e aí a gente vai estudar sobre as consequências da guerra no mapa mundial e surgimento de novas nações. Então, para recordar, e eu vou acrescentar as batalhas mais importantes que tiveram na Primeira Guerra Mundial, a França conseguiu conter os alemães naquela guerra de movimento na Batalha do Marne. Então a gente pode dizer que essa batalha a França, entre aspas, ganhou porque ela conseguiu conter os alemães. E o fronte oriental, como eu acabei de falar, a Alemanha conseguiu a sua superioridade. Teve uma batalha em destaque que foi a Batalha de Tannenberg. E essa batalha os russos acabaram ficando 100 mil russos prisioneiros dos alemães. E alguns alemães também foram capturados pelos russos, Então, nessa batalha do fronte oriental, muitos prisioneiros foram feitos. Então, essa batalha de Tannenberg foi o destaque da fronte oriental, em que a Alemanha conseguiu a sua vantagem sobre a Rússia. Mas assim, a Rússia, tem que deixar claro, ela foi super guerreira, o exército russo sempre tentando conter os alemães, mas a superioridade das armas e a crise interna da Rússia contribuíram para que a Rússia foi, porque assim, não foi uma vitória assim, essa batalha foi um destaque da vitória alemã, mas os russos conseguiram resistir o quanto eles puderam. Então, como nós vimos que a Guerra das Trincheiras acabou durando 2 anos e meio de guerra, 1915, 16 e 17, aquela parte do fronte ocidental ficou parada, teoricamente, na morosidade das trincheiras. Tinha alguns ataques, e eu vou até falar de umas batalhas, mas quando começou a movimentação novamente, no final de 1917, mais ou menos, Mas o que eu quero destacar é que enquanto ali, com a Guerra das Trincheiras, que eu destaquei que era exatamente no fronte ocidental, outras guerras estavam tendo. Então eu falei do fronte oriental. Então agora nós vamos para o sul da Europa, onde estava o Império Otomano, porque o Império Otomano, como vocês lembram, eles lutaram ao lado do Império Alemão e do Império Austro-Húngaro. Então naquela região ali, vocês vão ver bem no mapa, pega a Península dos Balcãs, tem uma parte ali que é o Estreito de Dardanelos, que é uma parte estratégica. Então, a Batalha de Galípoli foi muito importante naquela região ali, porque foram enviados, os britânicos enviaram as tropas deles e com isso também eles alistaram nas colônias neozelandeses, australianos. Então eles foram enviados para aquela região ali de Dardanelos e eles queriam atacar o Estreito de Dardanelos e dominar, para depois eles dominarem o resto da região ali e Galípoli. E aquela virou uma batalha naval, porque vocês veem no mar ali. Então a Inglaterra chegou com o seu poderio marítimo, mas a Alemanha deu uma ajudinha ali para os turcos com seus submarinos. Então essa batalha durou mais ou menos uns 6 meses, de abril de 1915 a janeiro de 1916. E quem liderou e quem arquitetou esse ataque marítimo da Inglaterra foi nada mais, nada menos do que Winston Churchill, ele mesmo, que futuramente será o primeiro-ministro da Inglaterra. Na ocasião, ele fazia parte do exército britânico e da marinha e ele arquitetou esse plano de ataque que no final das contas foi uma carnificina, morreram muitos ingleses. A Tríplice Entente acabou tomando uma coça, pode-se dizer, do Império Otomano. As tropas da Tríplice Entente foram dizimadas, então foi uma carnificina e o Churchill acabou sendo retirado pela péssima estratégia que ele fez nesse ataque, dessa batalha naval. Aí pensam bem, então a Alemanha estava ali contendo a França na Guerra das Trincheiras e ela estava conseguindo sua vantagem sobre os russos no fronte oriental.
onde eu acabei de falar ali no Império Otomano, apesar do Império Otomano não ter tanta força, com a ajuda da Alemanha eles conseguiram resistir também. Então a Inglaterra começou a ficar preocupada, principalmente depois dessa batalha perdida de Galípoli. Então a Inglaterra resolveu fazer o quê? Resolveu fazer um bloqueio continental. Então ela fez um bloqueio marítimo para que não chegassem mantimentos, armas, para a Tríplice Aliança, então para o Império Alemão, para o Império Otomano e para o Império Austro-Húngaro, porque estavam bem aqui naquela região que vocês conseguem ver no mapa, então com o bloqueio não estava chegando nada para eles lá. Então foi uma maneira que a Inglaterra encontrou de tentar conter os alemães, e acabou que começou a dar certo, no sentido de que realmente eles começaram a não receber suprimentos importantes. Então o que os alemães fizeram? Eles partiram para o ataque naval. E aí eu vou destacar para vocês uma das batalhas mais importantes da história, uma das batalhas mais famosas navais que tiveram. Então você pega os alemães atacando a grande dona dos mares, que era a Inglaterra. Essa batalha, ela aconteceu, aí no mapa a gente consegue ver bem, numa região chamada Jutlândia, que fica na Dinamarca. Então vocês veem, a Dinamarca fica bem ao norte da Alemanha, então tem toda aquela parte marítima, né, aquela parte do mar, onde foi o palco da batalha contra a Inglaterra. E por ter sido nessa região aí da Dinamarca conhecido como Jutlândia, então a batalha ficou conhecida como Batalha da Jutlândia. Ela aconteceu entre maio e junho de 1916, então assim, os alemães queriam acabar com a hegemonia britânica nos mares. Assim, logo de cara, no primeiro dia, os alemães destruíram 3 navios britânicos, né? Afundaram 3 navios. Então vamos dizer que nessa batalha, os dois reivindicam a vitória, né? A Alemanha conseguiu bombardear muitos navios. Teoricamente, a Inglaterra perdeu muito mais navios que a Alemanha. Só que como a Inglaterra tem muito mais o seu poderio naval, ela tem muita frota, então o que a Alemanha perdeu fez muita falta para ela. E para a Inglaterra ela acabou conseguindo com o tempo repor. Então, teoricamente, houve um empate nessa batalha. E o que os alemães testaram muito foram os seus submarinos, né? E eles acabaram até também querendo se enfrenhar um pouco mais ali adiante, passar por aquela barreira, para chegar também próximo dos Estados Unidos, para ver qual a reação também seria dos americanos. Os americanos até então, como eu tinha falado na aula passada, eles estavam só fornecendo armas, fornecendo suprimentos para a Europa toda, principalmente para a Tríplice Entente, que era quem ele apoiava, né? Mas assim, de qualquer forma, claro que os alemães sabiam, que eles tinham aquela sensação e aquele medo de que os Estados Unidos entrassem, mas ao mesmo tempo, os Estados Unidos falavam que não queria entrar na guerra, que ele não queria se envolver nessa guerra. Mas, como eu tinha dito, como os alemães começaram teoricamente a se destacar no geral, então os Estados Unidos começou a ligar o alerta dele. Então assim, tudo se desenvolveu de uma maneira assim bem estratégica. Então nós falamos aqui de vários frontes de batalhas. A Inglaterra estava ali teoricamente equilibrando, mas outras batalhas que começaram a acontecer no continente, quando a gente já começa a chegar ao fim daquela morosidade das trincheiras, aí sim a gente vai achar o seguinte, que é o que os alemães achavam também, que eles estavam ganhando, mas na verdade também eles estavam se desgastando muito. Então, quando os Estados Unidos entram, eles vão entrar num momento crucial para que tenha que seja revertido, né? Então, se a gente pode dizer que a Tríplice Entente estava perdendo, então quando os Estados Unidos entram, eles dão outro gás, né? E assim, os alemães já estão desgastados também, porque outra coisa que eu venho destacar, os austríacos e os otomanos não tinham o poderio que a Alemanha tinha. Então pode-se dizer que a Alemanha estava lutando praticamente sozinha e fornecendo ajuda, tanto para os austríacos, tanto para os otomanos. Então chega uma hora que o próprio exército alemão não ia aguentar tanta pressão. Mas assim, o que fez com que os alemães se resistissem tanto era o poderio militar que eles tinham, as armas que eles tinham, né? E eles começaram a testar armas assim muito piores. Então eu vou até destacar para vocês uma batalha muito triste que teve, em que eles começaram a usar pela primeira vez os gases venenosos. Os gases venenosos foram usados, gás mostarda, gás clorídrico,
nessa batalha de Ypres. Essa batalha de Ypres, na verdade, já tiveram três batalhas. A primeira, os alemães arrasaram com os franceses e usando essa arma terrível. De repente, o exército francês estava nas trincheiras, começou a ver uma nuvem chegando, amarela, e não sabiam o que eram, e assim, foi uma carnificina, porque morreram na hora 5.000 soldados. Depois, com o surgimento então dessas armas químicas, os soldados começaram a usar as máscaras, porque eles não sabiam em que momento que essa arma seria usada. Foi tão chocante a morte desses soldados através dessas novas armas, essas armas químicas, que os próprios alemães também ficaram chocados, porque uma coisa é você testar, outra coisa é você colocar em prática, uma coisa assim tão terrível que foi. Agora eu vou falar de duas batalhas que tiveram bem naquele momento que a gente estava falando das trincheiras, que os alemães estavam quase conseguindo a rendição dos franceses, mas numa delas os franceses conseguiram ser guerreiros e resistir, a outra teve a ajuda dos ingleses. Então a Batalha de Verdun, ela começou com uma intensa ação dos alemães, eles eram superiores, só que os franceses foram muito guerreiros, eles conseguiram resistir e eles conseguiram reverter. Chegou um momento dessa batalha que os alemães estavam certos que a França ia assinar a rendição, mas eles conseguiram então reverter e conseguiram sair vitoriosos dessa batalha. Quando a gente fala que sai vitorioso, gente, tem baixas para todos os lados, mas pela estratégia da Alemanha, que a Alemanha que fez esse ataque e o contra-ataque francês ter sido heróico, então a gente diz que nessa batalha os franceses saíram vitoriosos e foi uma batalha muito sangrenta. A gente fala carnificina mesmo, e muitas pessoas morreram dos dois lados. E aí no final de 1916 eu vou destacar a Batalha do Somme, que foi considerada uma das mais sangrentas da história. Foi a primeira vez que a Inglaterra usou os tanques de guerra, então era uma arma nova. O Churchill, lembra que ele tinha perdido na Batalha de Galípoli? Ele voltou num outro, eles pegaram ele de volta, porque começa a morrer tanta gente, tem que ir repondo os soldados. É um destaque até que eu faço, que a Inglaterra, os soldados treinados no começo, começaram a morrer tantos soldados que começaram a ser convocados homens casados, então também começaram a ser convocados advogados, engenheiros. Então muita gente da nova geração, novos estudantes, escritores, pode-se dizer que teriam um grande futuro. Todos foram convocados para a guerra e todos foram mortos. Teve algumas comunidades que os próprios homens começaram a treinar entre si, um ajudar o outro, sabendo que em breve eles seriam convocados. Então muitas comunidades ali na Inglaterra, perto de Liverpool, foram todos os soldados juntos, Tanto que eles faziam parte até no batalhão de uma comunidade, tinha o nome da comunidade, e muitas comunidades foram dizimadas e nunca mais voltaram para casa. A Batalha do Somme, mais uma batalha ali em território francês. A gente tem que entender uma coisa também de estratégia no mapa. A França fica bem ali, vamos dar uma olhada no mapa, na região que ela fica, ela faz divisa com a Alemanha, e aí só o Canal da Mancha que separa a França da Inglaterra. Então, estrategicamente, a França acaba sendo o palco de muita carnificina, porque a Alemanha quer cada vez mais invadir, ela quer dominar a França toda para depois partir direto para o ataque à Inglaterra sem ter que passar pela França, porque a Batalha da Jutlândia, lembra que eu falei para vocês, ela foi em cima, no norte ali da Alemanha, então pegou a Dinamarca, então a Alemanha precisava dominar toda a França, e o que ela estava tentando era chegar em toda a França, então por isso que muitas batalhas tiveram ali, com o palco sendo a França. Então a Batalha do Somme foi quando começaram, então, que eu falei para vocês, os ingleses começaram a usar os tanques de guerra, e teve até, ninguém acreditava que os tanques fossem capazes de substituir o cavalo, mas óbvio, se você vê um tanque, o peso dele, apesar da lentidão que era nessa época que ele tinha acabado, era uma arma nova, ele passava por tudo, e a pessoa que estava dirigindo dentro do tanque estava blindada lá dentro. Então os tanques fizeram diferença nessa Batalha do Somme, tanto que eles conseguiram ganhar dos alemães, e os alemães, foi bem nessa batalha que começou a fazer aquele efeito do bloqueio continental da Inglaterra. Eles começaram a não ter suprimentos, começou a chegar comida. Então outro motivo também, além dos tanques, que a Alemanha acabou perdendo essa batalha, foi por causa do bloqueio continental.
E um destaque para a Batalha do Somme. Foi nessa batalha que Adolf Hitler, que foi lutar, óbvio, né, no Império Alemão, ele foi ferido nessa batalha. Dizem, né, até tem um soldado que salvou ele, né, dizem que devia ter deixado morrer o Hitler, mas enfim, ele foi ferido nessa batalha e acabou voltando para a Alemanha ferido. O ferimento foi grave do Hitler, ele ficou 2 meses hospitalizado, então ele acabou saindo da guerra de vez. Então, assim, depois agora quando ele chega na Alemanha, ele vai ver o quê? O momento final em que a Alemanha começa, todo aquele desenvolvimento que a Alemanha começa a recuar, e aí a gente vai ver o que vai acontecer no finalzinho. Mas preste atenção nesses detalhes, são detalhes importantes para a gente entender o que vai acontecer no futuro. Então lembra que eu falei para vocês, a Alemanha estava ali lutando com França, com Rússia, com Inglaterra, ali na Europa Ocidental, mas ela estava ajudando toda a galera que estava aliada a eles. Então assim, a Itália, vocês lembram que a Itália no começo, bem antes da guerra, ela tinha se aliado à Alemanha, tudo também pela unificação que a Itália teve, toda aquela disputa de colônias. Então depois eu lembro que eu falei para vocês que a Itália acabou entrando na guerra ao lado da Tríplice Entente. Então vai ter uma batalha ali na região que ficou conhecida como Batalha de Caporetto, que aí pegava bem aquela, lembra aquela situação também que eu falei para vocês na unificação da Itália, dos territórios que a Áustria tinha naquela região da Itália. Então vai ter uma guerra bem ali que foi chamada de Batalha do Caporetto. Então os alemães acabam mandando tropas para ajudar a Áustria no combate contra a Itália. E aí a Itália acaba perdendo essa batalha. Aí o perigo era que a Alemanha ajudando ali a Áustria, né? Então os dois aliados, a Áustria e a Alemanha, quando elas conseguiram vencer essa batalha de Caporetto, elas começaram a avançar. Então Veneza, e elas foram avançando pela Itália. E aí sim foi mandado o exército, tinha francês, ingleses, e nesta altura já, nós estamos falando já final de 1917, alguns americanos já tinham chegado lá na França. Então alguns americanos já foram enviados ali para conter o avanço naquela região ali da Itália. Então assim, eu vou falar para vocês da entrada dos Estados Unidos, mas de qualquer forma, os Estados Unidos entraram aos poucos. Depois, a entrada de vez, que vão ser os momentos finais da guerra. Então assim, é só pra gente dar uma recordada geral. Se você pega o tabuleiro e vê todas as peças se mexendo, então a gente consegue imaginar como a Alemanha atirando para todos os lados, norte, sul, leste, oeste, tentando avançar, ajudando lá os colegas, né, os amiguinhos, os aliados, no seu fronte oriental. Então assim, ficou uma carga muito grande em cima da própria Alemanha. Então como os Estados Unidos entra aos poucos, ele vai entrar no momento em que tanto França quanto Inglaterra, quanto a Alemanha, a Áustria nem se fala, a Áustria já estava em frangalhos, o Império Otomano também, porque eles não tinham o poderio militar que a Alemanha tinha. E sem falar na Rússia, tá? Que a Rússia sai da guerra em 1917, quando tem a Revolução Bolchevique. Em outubro de 1917, a Rússia acaba saindo da guerra. Então, por um momento, eu tinha até comentado com vocês na aula passada, a Alemanha pensa, todo o meu fronte oriental, da batalha que está tendo no fronte oriental, a Rússia saindo, eu vou pegar todo aquele pessoal e continuar, e pegar essa força que ficou sobrando lá no fronte oriental e mandar de vez aqui no Ocidente, no Oriente, no Sul ali, naquela região onde tem o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, para conseguir conter tudo. Só que os Estados Unidos, como entra fresquinho, como a gente fala, com soldados novos, então isso vai fazer a diferença. Então agora eu vou falar para vocês de dois acontecimentos que foram praticamente simultâneos no ano de 1917, que acabaram dando o final, né, da guerra. Em 1917, então, teve a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro na Rússia. Na Revolução de Fevereiro, os mencheviques tomaram o poder porque o czar, o Nicolau II, acabou abdicando do poder porque a situação na Rússia estava insustentável. E os próprios soldados do exército não estavam mais aguentando, porque a Rússia estava passando fome, imagina os exércitos. Então ele abdicou
Os mencheviques tomaram o poder em fevereiro, só que eles continuaram na guerra. Aí depois, em outubro, quando Lenin voltou do seu exílio, porque ele estava no exílio em Zurique, parece que foi até um presente que a Alemanha mandou para a Rússia, né? Porque ele estava exilado e o Lenin voltou para a Rússia e ele, né? Então isso a gente vai ver tudo na aula da Revolução Russa, mas aí em abril de 1917, assim que ele chegou, ele já soltou as teses de abril, em que o Lenin falava todo o poder aos sovietes, então ele falava de paz, terra e pão. Então, para a Rússia sair da guerra, a reforma agrária e comida para o povo. Então a Rússia acaba saindo da guerra, mas isso ela já começa a tirar os soldados. Mas o Tratado de Brest-Litovsk é assinado em março de 1918, mas o Lenin já retira as tropas. Então é assinado o tratado com a Alemanha, né? Então porque estava o fronte direto com a Alemanha e a guerra tinha sido declarada entre a Alemanha e Rússia, apesar da Rússia fazer parte da Tríplice Entente, mas ela assina um tratado direto de paz com a Alemanha. E nesse tratado de paz, então eles resolvem devolver os seus prisioneiros, a Rússia acaba cedendo alguns territórios. Importante nessa troca de prisioneiros, muitos prisioneiros alemães foram influenciados pelas ideias marxistas que estavam rolando lá na Rússia, né? Então isso é importante porque muitos que foram presos, muitos do que faziam parte do Império Austro-Húngaro, muitos alemães, eles ficaram presos, eles voltaram para a Alemanha, voltaram para a Áustria, voltaram para a Hungria com ideias marxistas. Então a Tríplice Entente, a França e a Inglaterra não gostaram nada disso, né? Então assim, a Rússia saindo, foi o que eu falei para vocês, a Alemanha achou que ela poderia ter a sua vantagem. Mas no continente americano, o presidente Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, ele não queria entrar na guerra. Tanto que ele declarou que ele não iria entrar na guerra e ele foi reeleito com a campanha, o slogan da campanha, que ele ia ficar neutro, né? Que ele não ia entrar de jeito nenhum. Só que ele era um oportunista. Ao mesmo tempo que ele falava para o povo que ele não queria entrar, chegou um momento em que não teve jeito. Por quê? Aconteceram várias situações, mas uma situação que começou a dar um perigo aos Estados Unidos, tirando todo o fato que eu falei para vocês já, que se a Tríplice Entente perdesse, aí como é que eles iriam pagar todos os créditos de dívidas que estavam com os Estados Unidos? Mas a questão toda é que os alemães, quando eles começaram a atacar na região que tinha sido o bloqueio continental, os alemães começaram com os seus submarinos a atacar qualquer frota também que chegasse de suprimentos para a Inglaterra, e nisso começaram a chegar muitos navios americanos. Então eles começaram a ameaçar e começaram também a bombardear esses navios americanos. Teve também um fato de um navio Lusitânia, que tinham várias nacionalidades de passageiros e tinham 120 americanos, que ele foi bombardeado na costa da Irlanda pelos alemães. Então isso já foi um golpe para os americanos. Tinham muitos americanos, tinham artistas que manifestavam sua revolta contra o Kaiser, contra a Alemanha. E assim, com essa ameaça toda, juntaram todos esses fatores que os Estados Unidos acabou entrando na guerra. E ele declarou guerra à Alemanha em abril de 1917. Aí em 4 de julho de 1917 eles mandam as primeiras tropas. Então assim, vou destacar também que os Estados Unidos nunca tinham participado de uma guerra de um porte tão grande. E a tropa americana, por incrível que pareça, ela não estava treinada a ponto de entrar numa guerra, né? Então assim, de qualquer forma, foi o tempo em que os Estados Unidos tiveram para treinar a sua tropa, só que também, né, a gente tem que destacar que iam chegar jovens novos, não estavam desgastados, e também o poderio de armas que os Estados Unidos tinham. Então chegam as primeiras tropas em dia 4 de julho de 1917, chegam na França, né? E depois, no final de 1917, em 1918, os Estados Unidos gradativamente foi mandando mais tropas à medida de que eles viram que a Rússia sai da guerra. Então assim, a Rússia sai. No começo
de 1918. Então daí eu vou destacar para vocês as duas grandes batalhas que tiveram finais, que a gente fala que foi os 100 dias de ofensiva final, né, Estados Unidos, Inglaterra, França, que conseguiram então acabar com o exército alemão. Então essa ofensiva dos 100 dias foi marcada por duas grandes batalhas, a Batalha de Amiens em 8 de agosto de 1918 e a Batalha de Albert em 21 de agosto de 1918. Então foi assim, os alemães, eu vou até pra gente voltar um pouquinho, antes de agosto, os alemães, quando os Estados Unidos chegaram e foram mandando as tropas, eles até conseguiram, os alemães, fazer uma boa ofensiva contra os Estados Unidos, tanto que os Estados Unidos ficaram admirados. Mesmo o exército alemão já estava enfraquecido, eles sofreram perdas e sofreram reveses, né, na tentativa de retomada da França. Teve um momento até crítico em que quase que Paris é tomado pelos alemães, quase que eles chegam, né? E assim, porque um momento lá atrás, no começo, eles quase chegaram, tanto que até, lembra que eu falei pra vocês que a capital foi pra Bordeaux, então agora num outro momento também, tanto que a população toda evacua em Paris, que os alemães estão quase chegando, porque os Estados Unidos não estão conseguindo conter, e aí sim, eles se reforçam, porque mais e mais tropas americanas chegam com novas armas, e os Estados Unidos junto com os franceses e os britânicos, eles conseguem então essa ofensiva de 100 dias finais, eles conseguem recuar e forçar a volta dos alemães para casa, né, como a gente pode dizer, porque os alemães eles tentaram até o final, então essa ofensiva dos 100 dias conseguiu acabar de vez, porque os alemães já estavam deteriorados, como eu estava falando para vocês, os Estados Unidos chegando fresquinho acabou fazendo diferença. As duas batalhas foram fundamentais para a vitória da Entente. Por algum momento até os alemães, eles não queriam também ser aniquilados do jeito que eles estavam prevendo que podiam ser, então eles tentaram vários tratados de paz, tanto com a Inglaterra quanto com a França, só que a Inglaterra e a França não aceitavam um tratado de paz, elas queriam aniquilar a Alemanha. E como eu disse para vocês, a Alemanha ficou sozinha, então aqui na região dos Balcãs, toda aquela parte que o Império Otomano estava ganhando, a Áustria, começou a ter um colapso lá, a declaração de independência, que a gente vai ver logo em seguida quando eu falo das novas nações. Então a Alemanha começou a perder o controle também em relação aos seus aliados, né? E ele não podia mais tirar nenhum exército, nenhum soldado do fronte onde eles estavam para poder mandar para aquelas regiões. Ele tinha que lutar diretamente com a opressão que estava vindo ali da Entente. Então, assim, aos poucos os alemães foram ficando completamente isolados e assim resistiram até onde puderam. Mas tudo começou a colapsar e a cair. Então a Alemanha acontece o seguinte, o exército não quer se entregar de uma maneira humilhante, ele queria tentar um tratado de paz, que foi recusado, como eu falei, então, França e Inglaterra, os Estados Unidos até que tentou, os Estados Unidos estava querendo ser o diplomata que ia deixar tudo em paz, mas foi indo até o final, até que chegou no dia 11 de novembro de 1918, que termina a guerra, e é assinado o armistício de Compiègne, e aí acaba a guerra, cessam os ataques, o chefe, o grande líder das tropas alemãs, o Hindenburg, foge para a Suíça. E o Kaiser alemão Guilherme II também acaba abdicando, e aí começa uma confusão dentro da própria Alemanha, uma disputa de poder, os comunistas, socialistas saem às ruas, e eles começam a determinar a saída logo da Alemanha, porque os socialistas, comunistas se unem contra as tropas, e eles começam até a boicotar a continuidade da guerra. Então, muitos soldados alemães acabam não gostando do que está acontecendo, então começa um conflito interno, até que é instituída a República de Weimar em fevereiro de 1919. Então, os socialistas, o Partido Social Democrata e o Partido Social Democrata Independente da Alemanha, eles redigem uma nova Constituição, porque até então estava aquela bagunça de poder, o exército estava no poder, o Kaiser fugiu.
Então eles determinam a República de Weimar, aí o Friedrich Elber, do Partido Social Democrata, é eleito primeiro chanceler e eles definem que vai ter um chanceler e um presidente, né? Então a divisão dos poderes para organizar tudo, e são eles que acabam assinando a rendição, e mais para frente eles que acabam também da República de Weimar assinando o Tratado de Versalhes, mas paralelamente também acaba tendo um golpe de um governo paralelo em Munique, que chamava a Liga Espartaquista, inspirada no Spartacus, que foi o escravo que se revoltou em Roma, ele mesmo. Então a Liga Espartaquista, ela tinha o que? O ideal soviético, então as ideias marxistas e inspiradas na Revolução Russa. A Rosa de Luxemburgo era uma das líderes desse governo que foi proclamado paralelamente, durou ainda uns meses, depois ele foi dissolvido e foi oprimido pelo próprio República de Weimar. Os líderes foram presos e a República de Weimar acabou se estabelecendo até 1933, quando Hitler assume como chanceler. Então assim, vai ser um momento em que quem acaba então dominando são os sociais-democratas, os socialistas, os comunistas mais radicais então tentam esse governo, acabam não conseguindo, e são eles que vão assinar o Tratado de Versalhes. A República de Weimar queria só acabar com a guerra e queria tentar recuperar todas as perdas que a Alemanha teve, a intenção foi essa. E assim, os tratados de paz que a Alemanha tentou não foram aceitos, como eu falei. O presidente dos Estados Unidos tentou, com os famosos 14 pontos de Wilson, que ficou famoso, ele trouxe, antes do próprio Tratado de Versalhes, ele trouxe uma opção de tratado mais amena, né? Para não ter uma punição tão assim grande em cima da Alemanha e de seus aliados. Ele queria algo mais ameno, diplomático, porque ele pensava, e ele pensou certo, que uma punição muito forte na Alemanha podia deixar um sentimento de revanchismo, um sentimento de raiva, que podia gerar algum conflito futuramente. Parecia que ele estava até prevendo isso, né? E ele não conseguiu dar continuidade até quando ele voltou para casa na Liga das Nações, porque ele acabou tendo um derrame. E ele acabou morrendo, o presidente americano. E assim, o Tratado de Versalhes acabou saindo do jeitinho que a França queria, né? França e Inglaterra, mas principalmente França, né? Porque a gente não pode esquecer, gente, o revanchismo francês, que vai acabar então agora. É um ato que acaba gerando outro ato ruim. A humilhação que a França sofreu na Sala dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, no final da Guerra Franco-Prussiana, levou esse ódio até esse momento. Então agora ela falou: eu também vou me vingar da Alemanha e nós vamos acabar com a Alemanha. A Alemanha ainda no finalzinho da guerra, quando já sabia que tinha perdido, ela acabou. Não tinha sentido também ter feito isso, sabe? Destruindo plantações, cidades, obras de arte de cidades que ela foi recuando. Então assim, e isso atiçou mais a raiva ainda da França e da Inglaterra. Então assim, toda a indenização juntando com toda essa destruição final chegou a 33 milhões de dólares que a Alemanha teve que pagar, uma multa altíssima. Então, entre vários do tratado, ela teve que devolver a Alsácia e a Lorena, que foi, né, que a França perdeu na Guerra Franco-Prussiana. Muitas das suas colônias, todas elas perderam, a Alemanha perdeu e foi dividido entre França e Inglaterra. Ela não podia mais desenvolver a sua indústria bélica, então as indústrias que tinham foram todas eliminadas. Ela não podia ter mais um exército que passasse de 100 mil soldados. Então toda a intenção bélica que a Alemanha pudesse ter daqui para frente foi toda determinada no Tratado de Versalhes, proibindo qualquer movimentação, qualquer indústria bélica, qualquer coisa que a Alemanha quisesse fazer, prevendo um revanchismo. Então isso tudo foi proibido no Tratado de Versalhes. E a culpa toda da guerra ficou nas costas da Alemanha. A Alemanha saiu como uma grande culpada da guerra. Então assim, o Tratado de Versalhes foi um tratado direto para a Alemanha. E esse tratado foi tão pesado, com indenização tão pesada. Então você imagina, a Alemanha já saiu arrasada economicamente da guerra, ainda tem que pagar uma multa tão grande. A humilhação, o espírito alemão, o orgulho alemão completamente dizimado, e isso
né? A intenção da França ou da Inglaterra é que não tivesse mais possibilidade da Alemanha futuramente se voltar. Ao contrário, vai ser o combustível para que futuramente então nasça o nazismo, e, enfim, acaba sendo uma consequência que futuramente a gente vai ver que vai dar na Segunda Guerra Mundial. Então esse Tratado de Versalhes é extremamente importante para a gente perceber o problema sério que foi essa humilhação contra a Alemanha. E detalhe, o tratado foi assinado dia 28 de junho de 1919, então aquele armistício assinado em Compiègne em 1918 foi, na verdade, o Tratado de Versalhes foi uma extensão, porque aí sim as nações França e Inglaterra conseguiram elaborar do jeito que elas queriam, e foi assinado no Palácio de Versalhes, na Sala dos Espelhos. Quer mais vingança que isso? Não tem, né? Entre mortos e feridos foram 22 milhões de soldados mortos. Outra coisa que eu vim destacar é que a gripe espanhola acabou se disseminando dentro da Primeira Guerra Mundial. Ela começou nos Estados Unidos e dos Estados Unidos ela acabou se espalhando pela Europa. E assim, todos saíram arrasados. Só os Estados Unidos, que a gente percebe, eles perderam 200 mil soldados, né? A Inglaterra perdeu 900 mil, a França perdeu 2 a 3 milhões, e quem acabou perdendo mais foi mesmo a Alemanha, a Áustria, a Rússia. Então, no total, 22 milhões de mortos. Foi assim, a guerra que transformou as pessoas, todo aquele espírito de cavalheirismo, ou qualquer espírito ingênuo, de ingenuidade, de inocência que podia haver, né, entre as pessoas. A Primeira Guerra acabou com tudo, né? E pode-se dizer que o grande vencedor da guerra foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos depois se tornou, né? Todas as potências ficaram arrasadas, porque França e Inglaterra também perderam muito dinheiro, perderam muitas pessoas. E assim, os Estados Unidos foi o grande vitorioso e foi o que acabou se beneficiando com o final da guerra, que a gente vai ver agora na próxima aula depois sobre a crise que chega na crise de 1929, mas a gente vai ver os anos 20, que foram os anos em que os Estados Unidos se despontaram como a maior potência mundial. Então a Inglaterra, a França já não eram mais. E sim, a Primeira Guerra Mundial acabou com todos os grandes impérios e ele acabou muito com o poderio e com a força da Europa. Então agora eu vou destacar para vocês um episódio extremamente triste que aconteceu, além de todas as matanças e batalhas que eu falei na Primeira Guerra Mundial, que foi o primeiro crime contra a humanidade, o genocídio dos armênios. Aconteceu durante a guerra, então começou no dia 24 de abril de 1915, porque os otomanos queriam recuperar aquela região da Armênia que os russos estavam tomando. Então a gente sabe que a Rússia, né, ela estava do lado da Tríplice Entente, que os otomanos estavam do lado da Tríplice Aliança, junto com o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. Então assim, eles começaram a tentar retomar muita parte daquela região, eles começaram a perder dos russos e eles descontaram toda a raiva em cima dos armênios. Que muitos armênios intelectuais apoiaram a Rússia, porque existia já um problema, uma rivalidade muito antiga naquela região. Então assim, os armênios aproveitaram e apoiaram os russos, e quem acabou sofrendo na pele foram os armênios. Então os turcos, para se vingarem, eles começaram a desapropriar toda aquela região da Anatólia, onde ficava a maior parte dos armênios, 2 milhões de armênios, a desapropriar e expulsá-los de lá. Eles foram obrigados a seguir pela região do deserto Síria, e durante esse trajeto eles foram atacados pelos otomanos, mulheres foram estupradas. Então assim, de 2 milhões de armênios, né, que começou com o massacre em 1915, no final da guerra já tinham sobrado 600 mil. E a maioria deles até fugiu, acabou indo para os Estados Unidos e outras regiões do mundo. Mas assim, foi o primeiro crime contra a humanidade, foi o primeiro genocídio de uma raça, que às vezes não é destacado e tem que ser destacado, porque foi algo cruel que os otomanos fizeram. Aí fica uma dúvida, né, se tudo isso foi calculado antes pelo Império Otomano. Alguns historiadores defendem que sim, outros falam que foi por causa do início da guerra mesmo, mas muitos defendem que foi uma maneira de usar o início da guerra para poder os otomanos se vingarem, destruírem e matarem os armênios. E como consequência também, no final da guerra,
Então a gente, como eu falei, os Estados Unidos surge como a maior potência do mundo e novas nações acabam surgindo, porque a gente tem que lembrar que a Tríplice Aliança era formada por 3 grandes impérios: o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Então, com o final da guerra, esses impérios se desmantelaram e formaram novas nações. Acaba o Império Austro-Húngaro, então acaba o domínio da família Habsburgo, que já estava há 5 séculos no poder. E nisso surge a Áustria como um país, só a Áustria, e a Hungria consegue a sua independência também em 1918, que fazia parte também do Império Austro-Húngaro. A República Tcheca e a Eslováquia, elas vão formar a Tchecoslováquia no dia 28 de outubro de 1918, e no dia seguinte, no dia 29 de outubro, surge o que seria o protótipo da Iugoslávia, né? Que seria o reino dos sérvios e eslovenos. Vocês lembram de toda aquela confusão na Península Balcânica antes da Primeira Guerra Mundial? Todas aquelas disputas e a tentativa da Sérvia de fazer a Grande Sérvia. Então, logo depois da Primeira Guerra Mundial, então existe essa união, né, no reino da Sérvia e dos eslavos, que depois, em 1929, vai se tornar o reino da Iugoslávia. Só que a gente tem que prestar muita atenção aí, porque vocês lembram todos aqueles conflitos que eu falei, que eu destaquei, diferenças de religiões, de etnias? Então eram sérvios, croatas, muçulmanos, albaneses, era uma mistura muito diferente de raças e acabaram se unindo. Então, no reino da Iugoslávia, quem acabou dominando era a elite sérvia ortodoxa. Isso vai dar problemas futuros muito complicados. Por um momento ainda vai ter, depois da Segunda Guerra Mundial, o general Tito vai conseguir se transformar numa ditadura e vai conseguir dominar por um tempo a Iugoslávia, mas depois nos anos 90 a gente vai ver que vai estourar a Guerra da Bósnia e toda aquela região vai proclamar a independência, né? A gente não pode deixar de destacar que também o Império Russo vai se desmantelar depois da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, algumas regiões dominadas pelos russos começam a surgir. A Polônia, ela tinha uma parte dominada pelos russos, outra parte pelos austríacos. Então, ela vai surgir como uma nação logo depois da Primeira Guerra Mundial. E vindos do Império Russo, então, novas nações como a Lituânia, a Letônia, a Estônia e a Finlândia surgem como nações após a Primeira Guerra Mundial. Aí vou destacar também que os ingleses e franceses prometeram aquela região toda da Mesopotâmia, da Palestina, que se lutassem contra o Império Otomano, eles teriam a sua independência. Só que isso, inclusive, até tem um filme que vai mostrar bem, um clássico, Lawrence da Arábia, que ele foi um arqueólogo que liderou essas tribos contra os otomanos, né? Só que na prática, os ingleses e franceses não cumpriram com o que eles prometeram. O Líbano e a Síria ficaram sob domínio francês e o Iraque e a Jordânia ficou sob domínio do Reino Unido. Então eles fizeram esse tratado, eles assinaram em segredo. Mas assim, eles tinham se comprometido com os árabes e eles não cumpriram o que eles prometeram. Então os árabes saíram frustrados, e outra coisa que veio frustrar ainda mais, porque o ministro das Relações Exteriores britânico declarou que apoiava a criação do Estado judeu na Palestina. Então vocês imaginam, né? Os árabes já estavam frustrados e ainda vêm os britânicos e apoiam a criação do Estado judeu na Palestina. E a gente sabe todo o conflito e guerra que tem até hoje por causa de toda essa situação. Então assim, os árabes acabaram saindo numa situação muito complicada e muito frustrados da Primeira Guerra Mundial. Então, depois de todas essas novas nações que surgiram, depois de todas essas mudanças que aconteceram na Europa, as consequências nos próximos anos, a gente vai falar que vai ser o período entre guerras, né? Então, acaba a Primeira Guerra Mundial, as nações saem todas numa situação de pobreza, porque todas acabam perdendo. Os Estados Unidos vai acabar se aproveitando de toda essa situação, então ele vai fornecer tudo para ajudar a recuperação da Europa. Então a gente vai seguir agora nos anos 20, depois da crise de 29, e da crise de 29 vão surgir
as ideologias totalitárias, então nazismo, fascismo, stalinismo. Então tudo isso a gente coloca no período entre guerras, porque depois, em 1939, acaba eclodindo a Segunda Guerra Mundial, que eu falo que uma das causas da Segunda Guerra Mundial foi a Primeira Guerra Mundial, entendeu? O fim da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, foi uma das causas da Segunda Guerra Mundial, e o fim da Primeira Guerra Mundial vai causar a crise de 29 e vai ser tudo uma avalanche de acontecimentos. Então a gente vai dividir em próxima aula Revolução Russa,